bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez para compartilhar uma linda história da Bíblia. É claro, amo histórias e vocês já sabem que eu sou apaixonada com as histórias da Bíblia, não é verdade? Então, mas antes de começarmos, vamos falar com o Papai do Céu? Pai, graças nós te damos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez podermos compartilhar da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo aos nossos corações grande ensinamento com essa história. E que o Senhor abençoe cada criança, cada adulto, cada um que está ouvindo essa história. Em nome de Jesus, amém. Meus amores, e aí? Como que vocês estão aí em casa? Obedientes? Amorosos? Sendo bondosos? Nós precisamos ser bondosos, ser amorosos, ser obedientes, porque a palavra de Deus que nos ensina assim. O nosso Deus deseja que nós sejamos obedientes. E a história que eu vou contar para vocês hoje fala de um homem que não foi assim muito obediente. Essa história fala do homem forte que revelou o seu segredo. É verdade, já sabe quem é? Sabe quem é o homem mais forte da Bíblia? Ah, vocês são demais, hein? Gente, eu amo vocês. É claro que é Sansão, né? Vocês sabem. Vocês estudam a Bíblia. Sansão, o homem mais forte da Bíblia. E essa história se encontra lá em Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16. É a base da nossa história, que depois vocês podem conferir na Bíblia de vocês aí em casa, tá bom? Então, essa história começa assim. Há muito tempo atrás, durante 40 anos, crianças, 40 anos, os filisteus dominaram o povo de Israel. Tia Betinha, é triste, né, crianças? Sabe por que os filisteus, os inimigos do povo de Deus, dominaram o povo de Deus? Porque o povo foi desobediente. O povo não obedeceu à voz de Deus, fez coisas erradas, adorou deuses estranhos, outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar somente ao nosso, isso mesmo, somente ao nosso Deus. E o povo estava fazendo tudo errado. E aí, o Papai do Céu então deixou com que os filisteus vencessem o povo de Israel. E durante 40 anos eles estavam sob o domínio dos filisteus. E naquela época, existia um homem que se chamava Manoá. E Manoá era casado. Sim, ele tinha uma esposa. E esse casal, apesar de serem felizes, eles não podiam ter filhos. Ah, que coisa, né? A esposa de Manoá, ela não conseguia ter filhos. Ela não gerava filhos. Mas eles eram felizes assim mesmo. Certa vez a esposa de Manoá estava sozinha quando de repente apareceu um anjo para a esposa de Manoá. E a esposa de Manoá ficou até meio com medo. E o anjo disse para ela: não temas. Eu sei que você não pode ter filhos, mas saiba que o Senhor Deus vai fazer com que você gere um filho, que você seja mãe de um menino. E esse menino será Nazireu de Deus. Tia Betinha, Nazireu de Deus? Que é isso? Nazireu de Deus é um nariz grande? Não, crianças, nada disso. Nazireu de Deus é uma pessoa que é separada para o Senhor. E o anjo continuou com as instruções. Esse menino não poderá beber bebida forte, vinho, cerveja, não poderá comer comidas impuras e o mais importante, nunca poderá cortar os cabelos. E aí o anjo se foi. E aquela mulher ficou tremendo de medo e foi correndo. Manoá, Manoá, chamando seu marido. Manoá, e ele, o que foi, mulher, o que foi? Manoá, ai, apareceu um anjo. Ele disse que é um anjo do Senhor e me falou isso, isso e isso. Ai, Manoá, eu estou com muito medo. Aí ele disse assim, não, vamos orar. E aí ele orou. Senhor, se for do teu anjo mesmo que apareceu para minha esposa, que ele volte e apareça para mim para confirmar toda essa história. E aí o anjo voltou novamente e disse, Manoá,
Tudo que eu disse para sua mulher é verdade. Vocês terão um filho e ele será nazireu de Deus. E você deve criá-lo assim, assim, assim. E repetiu toda a história. E o mais importante, ele não poderá cortar os cabelos. E aí o anjo se foi e Manoá e a sua esposa fizeram um altar e agradeceram e adoraram ao Senhor por conceder a eles aquela bênção de poderem ser pais. Aquela mulher que não podia ter filhos agora seria mãe. E o tempo passou. Depois de um tempo, nasceu então Sansão. Olha, aqui ele está pequenino ainda. E ali, então, se tornou uma família. Nasceu Sansão. Passaram-se anos e Sansão, então, ficou adulto. Crianças! Olha o tamanho do cabelo de Sansão! Mas o cabelo dele vai lá no pé. Mas também, Sansão nunca cortou os cabelos. Ele não podia cortar os cabelos. Não é verdade? Não foi o que o Senhor falou? E ele era muito forte, crianças. O cabelo de Sansão era grande, comprido, tão pesado que ele precisava fazer 7 tranças. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tranças. Ele trançava o cabelo, porque senão ele nem conseguia andar com aquele peso daquele cabelo. Porque ele não podia cortar os cabelos, não é verdade? Nem beber bebida forte e nem tocar em coisas impuras. E aí, então, Sansão era muito forte. Certa vez, Sansão, crianças, ele derrotou 30 homens do exército filisteu sozinho. Sansão derrotou aqueles 30 homens, matou 30 homens sozinho que estavam atacando o povo de Deus. Sansão não era fácil não, crianças. Sabe o que Sansão fez ainda uma outra vez? Sansão estava ainda assim pelo caminho, de repente apareceu um leão e Sansão pegou o leão, matou o leão, despedaçou o leão e jogou a carcaça na beirada do caminho, sozinho. Sansão é muito forte. Quem é que consegue matar um leão, crianças? Mas Sansão só fazia aquilo porque era o Senhor Deus quem dava força para ele. Certa feita, Sansão botou fogo no campo de trigo dos filisteus. Sansão não era fácil, né? Mas os filisteus perturbavam demais o povo de Israel e Sansão estava defendendo o povo de Israel. Então ele queimou toda a plantação de trigo e ainda o trigo que já estava colhido. E aqueles homens ficaram tão bravos, crianças, ficaram bravos. E eles foram até o povo de Israel e falaram assim: olha, vocês, por favor, nos entreguem Sansão, porque senão nós vamos matar vocês. É ele quem está fazendo tudo isso com a gente. E aí, eles queriam brigar com o povo de Israel. E aí o povo de Israel foi procurar Sansão. Sansão estava dormindo numa caverna. E aí eles chegaram e falaram: Sansão, olha, nós vamos amarrar você e vamos entregar você para os filisteus, porque eles estão querendo nos matar por sua causa. E aí ele falou: tá bom, pode me amarrar. E aí eles amarraram Sansão e levaram até os filisteus. Quando Sansão chegou, os filisteus vieram em cima dele e ele arrebentou as cordas e matou 1000 homens com uma queixada de um jumento. Tia Betinha, como assim queixada de jumento? Um osso assim do queixo de um jumento que estava jogado à beira do caminho. Ele pegou aquele osso e matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Por quê? Porque o Senhor Deus estava com ele e dava força para ele. Outra vez, Sansão desceu até uma cidade, ficou ali um tempo e o pessoal descobriu que ele estava ali. Hoje nós vamos pegar Sansão. Hoje nós vamos matar Sansão. E as cidades, antigamente, crianças, elas eram rodeadas por muros grandes de pedra e na entrada da cidade tinha um grande portão de madeira. E aí eles trancaram o portão e falaram assim: hoje nós vamos pegar Sansão. E quando Sansão estava aí, Sansão foi dormir. Quando deu meia-noite, Sansão se levantou quietinho, foi até o portão da cidade, arrancou aquele grande portão com as suas trancas, com as suas pregas e colocou nas costas e foi carregando e chegou lá no alto da montanha e falou: e eles não pegaram Sansão. Enfim, Sansão era muito
forte. Sansão tinha a força que vinha de quem, crianças? Do Senhor, muito bem. Certa vez, Sansão conheceu uma moça. Ela se chamava Dalila. Olha que moça bonita, né? Então, Sansão conheceu Dalila e ficou apaixonado por Dalila. E falou, vou me casar com Dalila. A mãe de Sansão falou com ele, meu filho, não é certo. Nós somos o povo de Deus e o nosso Deus não gosta que nós misturamos com pessoas de outros povos, porque Dalila era filisteia, os filisteus inimigos do povo de Deus. Mas Sansão não deu ouvidos à sua mãe e se casou, desobedecendo assim a sua mãe e também aos mandamentos do Senhor. Se casou então com Dalila, estava apaixonado e se casou. Certa vez, uns homens do povo filisteu foram procurar Dalila e disseram para Dalila, Dalila, você terá que descobrir para nós qual o segredo da força de Sansão, o seu marido. Aí ela falou assim, mas por que eu vou fazer isso? Porque você é do nosso povo, você é filisteia e você precisa descobrir isso para nós. E Dalila ficou pensando, aí ele, se você fizer isso, Dalila, nós vamos te dar muitas barras de prata, de ouro, nós vamos te dar muito dinheiro. E aí Dalila então falou assim, os olhinhos dela brilharam. Então tá bom, eu vou descobrir. E Dalila então foi para casa. Oi, meu marido Sansão. E Sansão, minha esposa Dalila, como eu amo você. Sansão, se você me ama mesmo, conta pra mim o segredo da sua força. Mas eu não posso revelar o segredo da minha força. Por favor, você disse que me ama, então me conta. Aí Sansão falou pra ela assim, se você me amarrar com 7 cordas bem novinhas e amarrar bem forte, aí eu vou perder toda a minha força. E quando Sansão foi dormir, ela chamou aqueles homens e mandou que eles o amarrassem. Só que quando eles o amarraram, aí ela gritou, Sansão, Sansão, acorde, os filisteus estão aqui. Quando Sansão levantou, ele arrebentou aquelas cordas como se fossem fiozinhos de cabelo. E os filisteus fugiram correndo. E aí Dalila falou, Sansão, você me enganou, né? Você disse que me amava e que ia me contar o segredo da sua força e você mentiu para mim. Você não me ama, Sansão. E aí Dalila ficou insistindo com Sansão. Insistiu com ele mais vezes e mais vezes ele inventou histórias que não eram verdadeiras. E Dalila sempre insistindo. E um dia ela, Sansão, você não me ama nada, porque se você me amasse, você me contaria de verdade qual é o segredo da sua força. E Sansão, criança, já estava cheio de Dalila. Sabe quando a pessoa fica na sua orelha? Assim foi Sansão. E Sansão, crianças, conta pra Dalila. Olha, Dalila, eu vou te contar. A minha força, se os meus cabelos forem cortados, eu vou perder a minha força. E aí, Sansão foi dormir novamente. E enquanto Sansão dormia, Dalila pegou uma tesoura e foi cortando as tranças de Sansão. Foi cortando, crianças, todo o cabelo de Sansão. Dalila cortou tudo. Dalila cortou o cabelo de Sansão. Cortou, deixou Sansão careca. E quando Sansão estava ali deitado sem os cabelos, Dalila chamou então os filisteus e Dalila gritou, Sansão, Sansão, os filisteus estão aqui. E quando Sansão se levantou, ele não teve mais forças para fazer nada. E assim, os filisteus amarraram Sansão e o levaram prisioneiro. Crianças, por que será que aconteceu aquilo com Sansão? Porque Sansão foi desobediente. Sansão não obedeceu ao Senhor, porque o Senhor havia falado que ele não poderia
se casar com outros povos, e ele casou com uma filisteia. A mãe de Sansão o alertou para que ele não se casasse com aquela mulher, mas ele não obedeceu. Sansão nunca poderia revelar o seu segredo para ninguém, mas Sansão contou o seu segredo para sua esposa. Então, crianças, nós precisamos ser obedientes aos mandamentos do nosso Deus. Tia Betinha, que mandamentos são estes? São vários. Nós precisamos amar a Deus, amar o nosso próximo, adorar somente ao Deus verdadeiro e tantos outros. Não matar, não roubar, não furtar, não falar mal dos outros. Então são muitos mandamentos, nós precisamos ser obedientes. Olha só, Sansão foi desobediente e perdeu toda a sua força. A força de Sansão estava nos cabelos, mas vinha do Senhor. É o Senhor quem dava força para ele. Mas como ele foi desobediente, revelou o seu segredo para uma mulher do povo inimigo. E ela acabou contando o seu segredo e ele assim perdeu a sua força. Meus amores, então que nós fiquemos atentos. Não vamos ser desobedientes, porque quando a gente desobedece, a gente tem um preço a pagar por isso. Então, que vocês sejam obedientes, que vocês sejam bondosos e amorosos e que o nosso Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!